galera, que a gente precisa deixar a coisa bem clara, certa e nítida. Nós não paramos de acertar, né, nesse enfrentamento ao crime organizado em algumas as teses e pressupostos que, vamos dizer, validavam, inclusive o projeto Anti-Oruan. Porque o projeto Anti-Oruan, o PL Anti-Oruan, tinha na crítica a ele a ideia de que ele poderia promover a censura a artistas que falavam sim, vamos dizer, do crime, e exaltavam a cultura do crime, mas no seguinte sentido, ora, mas isso acontece nos Estados Unidos, os Estados Unidos não se tornaram, né, um problemão, né? O artista tem que ter liberdade pra falar daquilo sim, inclusive exaltar que a mulherada quer sentar, tem uma música que chama Senta no Bico da Glock, já viu? Procura, Guto, no Google, Senta no Bico da Glock. É uma música, cara, que o cara, enfim, olha lá, sento no bico da Glock e tiro o short. Senta no bico da Glock, rebola, tiro o short, vem, vamos fazer sexo. Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel, vamos dizer, o Gabriel, ele retirou a virgindade dela e colocou ela numa posição sumária pra exercer o sexo. E aí ela senta no bico da Glock, rebola e tira o short. Então, assim, tudo bem, eu não tô aqui proibindo as pessoas de terem acesso a esse tipo de produção artística, que é uma produção que enriqueceu elas em alguma medida. Poesia. Não, o ponto é o seguinte, os críticos do PL Anti-Oruan iam na linha de que, ora, é a arte, é a expressão, isso é válido, e quem disse que isso, vamos dizer, significa trabalhar como um membro de uma facção criminosa ou como alguém ligado a uma facção criminosa para que o modo de vida da facção criminosa, ou seja, a ideologia que justifica aquela relação de poder num determinado contexto, que originalmente era o contexto da favela e hoje é o contexto brasileiro, porque com a infiltração política que essas instituições criminosas fazem nesses ambientes institucionais de poder no Brasil, a ideologia desses caras, ela passa a abranger a todos nós, não só o cara da favela, que isso é um problema a ser combatido e que esses caras têm que ser destruídos. E aí havia essa discussão. O debate de ontem, ele encerrou a discussão. A parte mais importante do debate de ontem foi o fato do Arthur Duval colocar esse cara, né, que assim, logicamente que o debate, ele é engraçado, o cara era um retardado mental, o cara é muito burro, né, tem um elemento autoritário na burrice, ele tem tudo isso. Mas a parte que importa mesmo o Arthur instou ele a repudiar de maneira muito veemente o crime organizado. E ele saiu pela tangente todas as vezes. Se o sujeito está saindo pela tangente todas as vezes, e quando também instado a falar dos problemas gerados pelo crime organizado, ele parte para um relativismo e culpa a polícia, como se você pudesse igualar a polícia com o crime organizado, ele demonstrou que a nossa tese estava certa. De que não é apenas uma coincidência a defesa do tráfico na música, com certas posturas. Não! Existe uma correlação muito clara. E existe certa causalidade. Em que você vai perceber que o cara toca em certas regiões porque toca aquela música, porque aquela música não só é permitida de ser tocada naquele lugar, mas ela é incensada pelos líderes dessas facções, porque aquilo é uma demonstração do poderio deles, da ideologia vigente. Lógico. Portanto, aquilo é parte do aparato. É como se eu fizesse o seguinte, meus amigos. Existe um... Vamos falar o seguinte, tá? Vamos supor que o Hitler e todos os nazistas tivessem sido pegos e mandados para Nuremberg, tá? Aí chegava o Goebbels e a turma da propaganda e falava, não, a turma da propaganda aqui, não, eles só estão exercendo a liberdade de expressão, não vão ser punidos. Entendi, então o aparato de propaganda, o departamento de marketing não é pego. Aí ele está enquadrado como, isso aqui é liberdade de expressão. Não, o aparato de propaganda do crime organizado é integrante do crime organizado. Ele tem que responder tal qual o aviãozinho, tal qual o chefe, tal qual o contador. Ele tem que responder junto. Ele é parte de é um aparato organizacional. Não é que eles estão no departamento de marketing que... Não, eles são no departamento de marketing. Eles trabalham com comunicação. Eles fazem parte de um aparato de comunicação. Então, muito engraçado. O cara quer... Eles querem, vamos dizer, ter a favor deles todas as benesses e todos, vamos dizer, os upsides, né, de pertencer a uma organização criminosa, lavam dinheiro com eles, come a mulherada, faz o show nos lugares permitidos, gira o dinheiro. E aí não querem, não, veja só, na hora de poder eventualmente ser punido, não, você é parte de uma organização criminosa, você é um faccionado. A grande linha que você vai traçar, porque aí você pode traçar a linha seguinte, o Mano Brown se encaixa nisso, porque... Não, ele não se encaixa. Até onde eu saiba, o Mano Brown nunca foi artífice ou parte de nenhuma facção, e eu acho que não é.
Inclusive, muitas músicas dele ele critica, né? Tem um lado meio, vamos dizer, meio triste, né? A música pesada. Você pode pegar aquela própria música do Racionais, tem um lance meio down, um lance pesado, que não é exatamente uma exaltação, tem um elemento, até quase uma lição moral que é dada ali, né? Que não é igual dos caras. Você não vai conseguir traçar esse paralelo. Então não é igual. Esses caras, que são os caras que a gente tá envolvendo em briga, são diretamente ligados a facções criminosas. Portanto, a atuação deles tem que ser enquadrada dentro do contexto de uma facção criminosa. E eles têm que ser punidos como membros de uma facção criminosa. Ponto. Alguém acha que eu tô errado nisso aqui? Porque isso aqui não é uma briga nossa com a cultura hip hop, com street art, não sei o quê. Não, não é. Dá pra ter uma discussão, que é a discussão que o Thomas Sowell tem, sobre se essa cultura do gueto, ela vai gerar sociedades boas. Se uma cultura que a menina tá cantando que ela senta no bico de uma Glock e as outras meninas vão ouvir, se aquilo vai gerar, vamos dizer, como resultado, mulheres que, sabe, vão construir a vida delas, o relacionamento delas de uma maneira bacana. Ou não. A gente pode discutir, porque eu acho que a cultura de gueto é uma bosta. Se você quiser construir assim uma comunidade que prospere e tal, Renan, você prefere uma cultura de, sei lá, de japas nerds ou uma cultura de gueto? Me parece que uma cultura de japas nerds vai ter, vamos dizer, um outcome. Desculpa eu ficar falando coisinhas em inglês, parece zoam novos clássicos e a vira e mexe me zoam disso. É quem fica lendo muito material em inglês acaba pegando isso, né? E é ruim, porque a gente às vezes... O inglês, ele tem o inglês, por incrível, as pessoas reduzem a uma língua muito simples, ele não é uma língua muito simples. O inglês é uma língua que tem palavras muito boas pra coisas, muitas vezes você não consegue encontrar o paralelo perfeito pra, né, encaixar. Às vezes você faz um encaixe e ele fica meio desajeitado. Mas voltando, a cultura de gueto é um problema. E nós não estamos falando ainda na superação de uma determinada cultura de gueto, que precisa acontecer se você quiser ter prosperidade econômica nessas comunidades mais pobres que existem, especialmente nas periferias das grandes cidades. Você vai ter que superar a cultura de gueto. A cultura de gueto tem que ser substituída por cultura de excelência. Como construir isso? Puta, vai ser... É uma obra civilizacional, tá? Dito isso, mas não é disso que nós estamos discutindo agora. Não é sobre a cultura, especificamente a cultura de gueto, né? A gente pode colocar o seguinte, que a cultura do narcomarketing, né? O narcomarketing, que é o que esse Smith faz, que o Orua faz, que o Poço do Rodo faz, tá? O narcomarketing, ele está inserido na cultura de gueto, mas ele não é toda a cultura de gueto. A gente está fazendo agora um recorte para focar nisso. Vamos pegar esse recorte e com esse recorte a gente vai trabalhar. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais vídeos.